Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a... Os crentes da igreja de Corinto ficaram bêbados no dia da ceia? Era servido vinho embriagante? Eu vou analisar pelo menos três polêmicas acerca da ceia na igreja de Corinto que alguns não sabem interpretar corretamente. Alguns acham que eram comida, outros acham que era servida com vinho embriagante e outros acham que eles se embriagaram na ceia. Na verdade, não é nem uma coisa e nem outra. Eu vi até um pastor esses dias no YouTube, um pastor bom, eu gosto dele, e ele disse que eles ficaram bêbados no dia da ceia. Vamos ler 1 Coríntios 11, verso 20 até o 22, para estudarmos o assunto. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Vamos analisar primeiro o verso 21, onde diz: um tem fome e o outro embriaga-se. O contexto em si se refere à ceia do Senhor, mas o verso 21 se refere à refeição. Eles se reuniam para a refeição de confraternização antes da ceia. Alguns se reuniam em pequenos grupos e tomavam suas refeições à parte, e os mais pobres, que não podiam trazer refeição, eram deixados com fome. A polêmica está na frase embriagam-se. Embriagar aqui não se refere embriaguez alcoólica, mas ao comer demais. Eu busquei algumas traduções pela internet e achei a melhor na Bíblia Católica Ave Maria, onde diz no lugar de embriagam-se, diz se fartam. Vamos ler então essa tradução católica. Porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição. Enquanto uns têm fome, outros se fartam ou comem demais. É assim que seria a interpretação correta. Então pode ser traduzido assim: um tem fome e o outro come demais. De maneira nenhuma, isso pode ser interpretado como embriaguez alcoólica, pois não teria lógica ficar bêbado na igreja e no dia da ceia. Veja que Paulo tratou com severidade a embriaguez, a ponto de dizer que os bêbados não herdarão o reino de Deus, em 1 Coríntios 6, verso 10. Você acha que Paulo iria tolerar pessoas crentes bêbadas dentro da igreja com o vinho da ceia? Tomar ceia a ponto de ficar bêbado não teria lógica, porque o vinho da ceia era apenas um cálice e não um garrafão de vinho. Mas imaginou, será que Paulo iria tolerar isso? Pessoas bêbadas no dia da ceia dentro da igreja? Todo o contexto de 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao 34, refere-se à ceia do Senhor. Provamos isso nos versos 24 até o 26, onde Paulo repetiu as palavras de Jesus ao celebrar a ceia. Quando Jesus celebrou a, a última Páscoa, ele instituiu a ceia, lá em Mateus 26. Ele instituiu a ceia. E a ceia era com pão e vinho, ou puro suco da uva, né? E era um cálice, não era um garrafão para você tomar sem parar e ficar bêbado. A ceia não era servida com comida e nem com barril de vinho para as pessoas ficarem bêbadas. Então, concluindo, o texto não se refere à comida no lugar da ceia, como alguns interpretam,
né, dizendo que a ceia era servida com comida. Não, era servida no padrão de Jesus quando Jesus instituiu a ceia no dia da última Páscoa, né? Coma desse pão e beba desse cálice. E então, se a ceia de Corinto é a mesma ceia do padrão deixado para a igreja, que é a mesma de hoje. Não seria algo adaptado por Paulo com comida e com um barril de vinho para as pessoas ficarem bêbadas. Senão seria a mesma de hoje também, né? Jesus instituiu a ceia para deixar a igreja que pertencemos hoje. Então não teria lógica comer comida, né, na ceia, como fazendo parte da ceia, e ficarem bêbados com vinho à vontade a ponto de ficarem bêbados. Não tem o menor cabimento isso. Então, concluindo, o texto não se refere à comida no lugar de ceia, como alguns pensam que a Santa Ceia é comida. Por várias vezes aqui no canal, pessoas já me disseram isso, que a ceia é comida. E outros dizem que é comida com vinho a ponto de ficar bêbado. Não tem cabimento, não é. Então eles não se embriagaram com o vinho, como alguns pensam. Embriagar aqui foi no sentido de se fartar, ou seja, comer demais. Paulo não iria tolerar pessoas bêbadas no dia da ceia e dentro da igreja ainda, não teria cabimento, né? Então é isso aí, então. A resposta é essa aí. É comer demais e não embriaguez, né? Senão não seriam crentes convertidos. Até toda a Bíblia condena a embriaguez, não apenas Paulo. Então é isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho aí. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.